6 de fevereiro de 2024. No meu sonho havia um homem de jaleco branco e cabelo preto. Estava sentado a uma escrivaninha fazendo anotações em uma prancheta. Era um matemático. As anotações dele apareciam atrás no quadro branco. Eram projeções do que ele estava anotando. Ele estava realizando fórmulas matemáticas. Elas apareciam em 3D na cor azul. Em dado momento começaram a aparecer cubos pretos e triângulos pretos de vários formatos. Linhas vermelhas foram sendo traçadas. Os números estavam da cor azul. Também apareceram símbolos matemáticos. Inúmeras linhas foram sendo traçadas. Olhando pareciam não ter limites. Várias linhas iam surgindo cada vez mais. Em dado momento elas foram sendo reduzidas e simplificadas aos montes. Até que finalmente se formou uma determinada fórmula matemática. Eram 6 cubos formados. Havia um 7º cubo sendo formado pela interligação dos 6. Não consegui contar quantas linhas tinham. Eram algumas dezenas. Me aproximei e falei com ele. Eu parecia o conhecer. Perguntei. Você conseguiu? Ele colocou uma bolinha de gude azul na mesa. Começou a fazer uma explicação. Ele afastou a bolinha para o lado esquerdo e depois afastou para o centro da mesa. Ele disse: Veja. O ponto original é no centro. O passado é à esquerda. Ele afastou a bolinha novamente para a esquerda. De repente a bolinha estava de volta no centro. Me impressionei com isso. Antes de eu perguntar, ele disse: A bolinha não alterou seu estado. Não se moveu. Apenas se manteve em seu ponto original. Passado não mais existe. E nunca existiu. Então ele moveu a bolinha para a direita. Moveu de volta para o centro. Fiquei olhando atentamente, já esperando que o mesmo fosse ocorrer. Ele novamente afastou a bolinha para a direita. Fiquei olhando fixo para a bolinha. Eu queria ver o movimento instantâneo da bolinha desaparecendo. Fiquei olhando, mas nada aconteceu. Ficou imóvel. Ele tocou em mim e perguntou: Por que está olhando para essa bolinha? Virei o rosto. Havia outra bolinha no centro. Agora haviam 2 bolinhas existindo. Peguei as duas e analisei. Confirmei que eram exatamente idênticas. Ele então disse: Passado não existe. Nunca existiu. Agora o que existe é o presente e o futuro simultaneamente e ao mesmo tempo. Fiquei tremendo enquanto segurava. Perguntei se isso era possível com seres biológicos com a alma existente. Ele respondeu que isso era apenas um experimento preliminar, mas que a fórmula havia sido descoberta. Olhei atentamente para o quadro. Evitei olhar para ele. Ele então disse: Você nunca esteve aqui. Não saberão que você esteve aqui. Irão me executar. Eu iria responder algo, porém ele falou antes que eu dissesse qualquer coisa. Ele disse: A fórmula para criar pequenos deuses que você decifrou. E agora a fórmula para 2 existências simultâneas e exatas. Fiquei estático ao ouvir isso. Meu raciocínio estava atrasado. Só então percebi que ele havia se referido aos 5 anciãos quando falou sobre ser executado. Ele falou algo a mais. Porém eu estava começando a ouvir sobre os pequenos deuses. Aí acordei.